Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês uma experiência que eu tive essa semana e foi muito significativa, foi muito forte. Eu queria compartilhar com vocês. Eu já contei para vocês que eu estou fazendo um programa de meditação online do Tergar e então passa num primeiro momento, né, por aquilo que a gente chama de shamatha, ou seja, acalmando a mente, né, que é estabelecendo uma estabilidade na mente para que se possa criar um ambiente favorável para a meditação. No segundo momento se fala de amor e agora eu estou no momento em que está se falando de compaixão. E cada vez, né, então são vários, dentro de cada um desses temas tem vários subtemas, enfim, várias coisas com que a gente trabalha. Então, por exemplo, quando eu estava trabalhando com a estabilidade da mente, então trazia vários elementos, os elementos dos nossos cinco sentidos, trabalhava com algum objeto de visão, objeto de respiração, objeto de olfato, enfim, tem. Eu aconselho vocês, inclusive, a entrarem lá na página para experimentarem. Tem um programa gratuito também, eu acho que vale super a pena. Mas, de qualquer forma, aí nessa prática, então, dentro desses subtemas, tem sempre uma explicação teórica, uma sugestão de um trecho de leitura de um livro, e uma prática com uma meditação guiada. E nessa de compaixão começou com uma prática em que a gente tinha que tomar consciência do nosso desejo de nos livrar do sofrimento. Então, na verdade, nessa prática, assim, era para criar como que eu posso dizer? Imaginar ou se recordar de todas as vezes em que a gente sofreu, assim. Então eu estava lá fazendo a minha prática e me recordando de todas as vezes em que eu senti muita dor, uma dor profunda, e que eu tive um sofrimento muito profundo. E imaginar que aquilo ia sendo inalado em forma de fumaça preta, enfim, e de repente me recordando de todos esses momentos em que eu sofri, de todos esses momentos em que eu passei por uma dor profunda, né? Eu percebi que todas as vezes que isso aconteceu, eu projetei e tentei me livrar desse sofrimento, mas não com sabedoria, porque eu não estava entendendo quais eram as causas do sofrimento. Então, todas as vezes eu tentava me livrar, e nem se fosse de uma maneira muito sutil, do tipo tentando ligar para uma amiga, ai amiga, pelo amor de Deus, me tira aqui desse estado, né, de sofrimento, nesse sentido, assim. Mas eu percebi que tinha essa tendência a querer colocar, como é que eu posso fazer com que aquele sofrimento cessasse sem realmente entender qual era a causa daquele sofrimento, né? E aí, portanto, eu projetava isso em uma outra pessoa. E, bom, tem esse exemplo que eu dei, que é o exemplo sutil de querer ligar para uma amiga, de querer conversar, ai, por favor, me ajuda a sair desse lugar. Mas tinha também as situações em que eu culpava alguém pela maneira como eu estava me sentindo. Muitas vezes aquela tristeza tinha a ver com, sei lá, o término de um relacionamento, uma discussão com alguém. E o quanto de sofrimento era gerado em cima daquilo que eu percebia como sofrimento, o quanto de sofrimento que era gerado para outra pessoa, né, que era o objeto da minha projeção. E aí de repente me veio assim uma sensação de urgência, como se aquela deveria ser a prioridade da minha vida, assim, que era muito importante não só para mim, Juliana, individualmente, mas para toda a humanidade, que eu realmente descobrisse as causas do sofrimento. Então, na prática, tinha uma frase que dizia que eu esteja livre do sofrimento e das causas do sofrimento, e aí aquilo me veio numa forma de quase um desespero, assim, uma vontade louca sabe, de falar assim, meu Deus, é muito importante que eu entenda quais são as causas do sofrimento, para que eu pare de sofrer, porque enquanto isso não acontecer, eu não vou parar de gerar mais sofrimento nos seres, e principalmente nos seres que eu mais amo, nos seres que eu mais gosto, porque são os seres que estão mais próximos e são os seres que é mais fácil da gente projetar, da gente se irritar, da gente, enfim, da gente querer que eles tenham determinados comportamentos, porque a gente acredita, e eu percebi o quanto eu acreditei naqueles momentos de dor,
que aqueles seres iam, da mesma maneira como eu acreditava que eles estavam me causando sofrimento, que aqueles seres também seriam aqueles que iriam terminar com o meu sofrimento, né? Então, essa prática mostrava exatamente assim, o objetivo da prática era mostrar a compaixão que está por trás dessa nossa tentativa de se livrar do sofrimento, né? Então, de nos livrarmos do sofrimento. Então, todas as vezes em que a gente tenta se livrar do sofrimento, por trás dessa tentativa, por mais que a gente veja com maus olhos, assim como eu estou contando aqui para vocês, por trás disso está a compaixão, né? Que é o sentimento básico, fundamental, inerente a todo ser humano que vai tentar porque sente compaixão por si mesmo, né, no sentido de vai tentar fazer alguma coisa para tirar daquele estado de sofrimento. E até foi muito bonito, assim, porque enquanto eu estava fazendo esse exercício e percebendo o quanto eu estava projetando nas outras pessoas, eu percebi também o esforço e a vontade dessas outras pessoas de me ajudar a me livrar daquele estado de sofrimento, né? Ou seja, então eu consegui ver nelas também esse estado de compaixão. E principalmente, né, nos relacionamentos que a gente se esforça tanto, a gente percebe que o outro ser está sofrendo e muitas vezes a gente até sabe que as demandas do outro ser, por mais que a gente cumpra, não vão fazer com que aquele ser seja feliz, mas mesmo assim a gente está lá e está tentando ajudar aquela pessoa, né? Então, para a gente olhar para isso, para a gente entender como a qualidade fundamental do ser humano, a qualidade inerente do ser humano, que é essa compaixão. E por outro lado, né, fica aqui o convite para vocês fazerem esse exercício de reflexão. Fecha os olhos por um momento, tenta se lembrar dos seus momentos de dor, de sofrimento e percebe o quanto isso está relacionado com a gente tentar projetar e tentar querer fazer com que o outro nos tirem nessa sensação de insatisfação, de mal-estar gerada pelo sofrimento, que o sofrimento não precisa ser, às vezes quando a gente fala a palavra sofrimento, parece que tem que ser uma coisa muito extrema, né? Mas sofrimento simplesmente é uma sensação de insatisfação, essa sensação de descontentamento, de que, eu preciso sempre de uma coisa a mais, sabe? Eu vou ser feliz quando tal coisa acontecer. Então isso por si só já é o sofrimento, né? E aí a gente começa a olhar para isso, olhar para essas situações de sofrimento e começa a realmente desejar nos livrar, de todo o coração, que esse desejo seja o nosso desejo mais profundo, de nos livrar das causas do sofrimento, para que realmente nós possamos ser agentes de amor, agentes de compaixão nesse mundo de tanto sofrimento. Era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês, gente. Super obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Namastê.